Mais uma vez estamos aqui unidos para mais um programa intitulado Leitura do Livro Boa Nova. É o hábito, pessoal, é o hábito do programa, né? Estamos aqui no canal Servir e Amar para mais um estudo do livro Boa Nova, livro esse trazido pelas mãos do nosso querido Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos. Então, hoje, pessoal, nós vamos continuar a lição de número 22 que nós iniciamos, A Mulher e a Ressurreição. Então, hoje nós vamos para a parte 2, ok? Mas antes, pessoal, vamos divulgar aqui o canal Servir e Amar, Estudos Espíritas, os conteúdos, as aulas que tem aqui no nosso canal, ok? Vamos divulgar para que mais pessoas possam acessar a esses estudos, não só do livro Boa Nova, como aos outros estudos também. Então, agradecidos que estamos, vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, e agradecermos por todas as oportunidades que temos, agradecermos ao nosso Mestre amado, por ter nos deixado seu evangelho de luz e de amor, para que servisse de guia para toda a humanidade. Gratidão a toda espiritualidade amiga que nos ampara e nos acompanha, rogando sempre ao nosso Mestre que seja conosco e que esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças ao Deus e graças a Jesus. Então, pessoal, vamos dar continuidade à parte 2, Mulher e a Ressurreição. Nós, nessa parte 2, vamos falar um pouco de Madalena, e nós vamos pensar um pouco sobre essa história de Madalena no finalzinho da nossa leitura, né? Porque é uma história tão conhecida de nós, já tão vista por nós, e pouco compreendida por nós. Então, vamos lá, pessoal. 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Quantos de nós não vacila na hora do testemunho, na hora do desafio? Por que Deus? Por que Jesus? Por que comigo? Ai, eu sou tão boazinha, eu faço tanta caridade. Eu leio tanto. Eu leio o livro Boa Nova, acompanho os estudos dos companheiros da Noeli, do Sebastião. Por que comigo, né? Porque nessa hora que nós temos que dar o nosso testemunho de fé, de compreensão, muitas vezes nós descremos. Na realidade, nós estamos descrendo de nós mesmos, das nossas capacidades. Então, vamos continuar. Não era Jesus, o poderoso Filho de Deus que consola os tristes? Ressuscitar mortos, sarar enfermos de doenças incuráveis? Então vamos lá, né? Por que esses questionamentos? Quantas pessoas já não me fizeram esse questionamento? Alunos em sala de aula. Então, é pelo nosso pouco conhecimento, pela nossa pouca compreensão, muitas vezes nós pensamos dessa forma assim, né? Quando nós estamos iniciando os estudos evangélicos, ou mesmo quando nós estamos ali lendo sozinhos, sem um grupo de apoio, um grupo de estudo, muitas vezes essas dúvidas nos assaltam, não é verdade?
Por que não conjurar a traição de Judas? Cadê o respeito ao livre-arbítrio? Espírito superior respeita o nosso livre-arbítrio. Por que Jesus iria desrespeitar a Judas, o seu livre-arbítrio? Por quê? Nós gostaríamos sempre de mudar, principalmente as coisas com relação aos nossos parentes, familiares mais próximos, nossos filhos. Quantas vezes, se pudéssemos, interferiríamos no livre-arbítrio, e muitas vezes interferimos com os nossos conselhos, com a nossa influência. Jesus respeitou o livre-arbítrio de Judas. E a gente, às vezes, não entende. Por que que ele respeitou? O espírito superior respeita o livre-arbítrio. E era da índole de Judas. Apesar que a gente sabe que a intenção dele não era essa, não era a traição, mas sim que Jesus se levantasse contra os romanos. Mas vamos lá, com as suas forças sobrenaturais, né? Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? As pessoas que acompanharam a crucificação de Jesus, na maioria, foram aqueles seres que estiveram ao seu lado, que receberam benefícios de curas, que receberam benefícios do consolo, da sua vibração amorosa, mas ingratos na hora do testemunho, acabaram fazendo engrossar a turba, né, de enfurecidos por conta da ingratidão, tão conhecida por nós e tão praticada por nós, porque a gente acha que só o outro é ingrato, né? Então, o emissário do Pai Celeste deveria ser crucificado entre dois ladrões. Então, vejam só, o que havia no interior desses criminosos, será que já havia o arrependimento? A gente sabe da questão de Dimas, o bom ladrão, né? Que não vem ao caso a gente comentar agora. Mas o arrependimento, como disse Jesus a ele, eu vos digo que ainda hoje estarás comigo no reino dos céus, né? Então, nós nunca sabemos o que vai no íntimo, no coração dos nossos irmãos. Uma ocasião, há muitos anos atrás, eu fui no Centro Espírita Esperança ouvir uma palestra do José Carlos de Luca. E ele, nessa palestra, ele contou uma história de um fato ocorrido com ele. Eu acredito que todos vocês saibam que o doutor José Carlos de Luca, eu não sei se ainda é, mas na época ele era juiz de direito. E ele contou nessa palestra que ele estava aguardando um julgamento e uma mãe o procura desesperada. E o guarda chega para ele e diz: Olha, tem uma senhora aí desesperada, a mãe do rapaz, que quer falar consigo. E ele tinha por hábito atender a todas as pessoas que o procurassem, se ele tivesse tempo, se ele tivesse essa condição. E foi exatamente o que ele fez. Ele recebeu essa mãe. E essa mãe disse para ele assim: Doutor, muito humilde, muito, como eu vou dizer, simples nas suas colocações, no seu linguajar, uma pessoa de pouca cultura, de pouco poder aquisitivo e muito humilde também. E essa mulher chega para ele e diz assim: Doutor, o meu filho não é nada disso do que estão falando dele. E o rapaz tinha uma ficha criminal extensa, vários crimes, inclusive com requintes de crueldade. E essa mãe chega e diz: Ele não é isso.
Ele é um ótimo filho, ele é um filho amoroso, ele é um filho carinhoso. Ele não deixa faltar nada para mim que sou doente. Ele está sempre do meu lado, sempre me amparando. Nunca fez uma malcriação, nunca foi mal educado comigo, nunca levantou a voz para mim. Esse é o meu filho. Então, o que está dizendo aqui Jesus nessa representação dos dois ladrões? A gente não sabe nunca o que vai no íntimo de cada criatura, mas nós julgamos. Julgamos que Jesus foi ao lado de dois malfeitores por ele também ser um malfeitor. Era assim que a multidão via, sem saber o que ia no íntimo dessas duas criaturas, que muita vez melhor que nós. No íntimo, né? Muito melhor que nós. Então vamos continuar aqui. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada a plano inferior, olvidada de sua exemplificação e grandeza dos seus ensinamentos. Quantas vezes nas aflições, nas turbulências, nós nos esquecemos dos ensinos de Jesus? O barco da fé não sossobrara, não virara de todo, inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno, trespassado de amarguras. Vocês se lembram da parte 1 da nossa lição, quando nós falamos sobre o coração que já tem os sentimentos maternos evoluídos, esse sentimento de doação de amor, né? Que algumas mulheres, alguns espíritos na condição feminina já têm condições de ter. Vocês se recordam? Então, a nossa lição, ela continua falando do coração feminino, não do espírito na encarnação presente feminina, mas do espírito, né? Esse danado espírito que passa por vários aprendizados e que está num aprendizado do amor maternal. É aqui que nós estamos, é isso que nós estamos falando ainda. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos da sombra entre a terra e o céu. Então, somente quando nós temos uma fé ardente e um amor ardente, nós vamos conseguir essa conexão com aqueles amigos espirituais elevados que tanto nós desejamos. Mas basta só a fé e o amor? Não, é preciso ter também as obras. Vamos continuar. E todos os companheiros se deixaram abater pelas ideias negativas. Nós muitas vezes deixamos, né? A gente diz assim: se Jesus, o Espírito mais puro que passou por aqui por nós, sofreu a injustiça, eu mereço. Sofreu a calúnia, eu mereço. Não, não mereço, não. Não mereço. Eu não posso aceitar algo que não vai de encontro ao meu sentimento. Aquilo que eu já tenho conquistado em mim. Eu não devo aceitar. Jesus não aceitou. Ele simplesmente deixou passar a calúnia, a raiva. Tanto é que ele não revidou jamais. Muito pelo contrário, né? Pedro, embainha a tua espada. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Lembrando Chico dizendo para nós: ainda bem que não sou eu o ofensor. Ainda bem que não sou eu o caluniador. Vamos lá. Foi então
Quando na manhã do terceiro dia a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda mais uma vez aromatizar aquelas mãos inertes frias. Ainda uma vez queria contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. Aqui, gente, nessa narrativa do Evangelho, nenhum dos discípulos se atreveu, vamos dizer assim, a chegar próximo do sepulcro. O que será que faltava para os discípulos para se encorajarem a irem até o sepulcro? Maria de Madalena, né? Magdala, Maria Magdala vai. Esse amor puro e ardoroso a leva a não pensar nas consequências do que poderia de vir, porque ela queria prestar a sua última homenagem àquele ser que tanto fizera e que ainda vai continuar fazendo por ela e por toda a humanidade. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, sobretudo aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar os milagres supremos. Olha, hoje eu estou dada a contar história, viu? Eu falei da observação do Dr. Carlos De Luca, e agora eu vou contar uma história rapidinho de um livro que eu ganhei de um amigo que fez um curso comigo, e ele me presenteou com esse livro. E a primeira história desse livro é a história sobre o amor, né? Então, o amor, ele habitava uma ilha com todos os outros sentimentos. A alegria, a tristeza, o rancor, a avareza, enfim, todos os sentimentos. E o amor foi avisado que ia haver uma enchente, uma inundação, e que a ilha ia desaparecer inundada. Então, o amor corre e vai avisar todos os sentimentos de que eles precisariam sair da ilha, porque senão eles iriam perecer. E assim ele pega o barquinho e leva outro, e ele vai avisando todo mundo. Aí chega uma hora que o amor fica sozinho, sem ter como sair da ilha, e todos os sentimentos acomodados em seus barquinhos, e o amor chega para a alegria e diz assim: amiga alegria, eu preciso de transporte. Ela diz: não, olha só para mim, e rindo, alegre, feliz, né? Como é a alegria, expansiva. Eu não posso te levar, porque eu estou feliz demais. Aí vai a alegria. Aí o amor vê o barquinho da tristeza. Tristeza, me dê carona, eu preciso sair da ilha. Ah, estou tão triste que eu não vou nem te ouvir. E continua. Aí ele vê o barquinho da fortuna. Fortuna, fortuna, me dê uma carona. E a fortuna olha para ele e diz: não, meu barco todo com ouros e preciosidades, não posso te levar. E assim, né, por uma longa história, todos os sentimentos foram sendo consultados e ninguém quis levar o amor, e o amor ficou sozinho ali, sem barquinho, sem nada, e a ilhazinha enchendo, até que no último momento passa um senhor velhinho, com um barco, bem velhinho, e leva o amor para o outro lado, para outra ilha. E o amor estava assim, tão
como que eu vou dizer assim, tão agradecido e de uma forma tão exaltado que havia conseguido se salvar, que ele nem lembrou de agradecer ao velhinho. Então ele chega para Dona Sabedoria, que estava ali na ilha, e diz assim: Dona Sabedoria, eu preciso agradecer aquele velhinho que me trouxe para cá. Aí a Dona Sabedoria olha e fala: Mas você não conhece aquele velhinho? Não, eu preciso falar com ele. Quem é aquele velhinho? Ela diz: Aquele velhinho é o tempo. Somente o tempo pode ajudar o amor. Então, caríssimos, é somente esse amor que Madalena tem por Jesus, esse amor puro, esse amor que transcende, esse amor que realiza milagres. É somente com o tempo que nós vamos conseguir conquistar. Somos imediatistas, achamos que esse amor material que nós temos, esse amor filial, né? Esse amor maternal, que esse é o amor verdadeiro, mas está longe de ser. Somente o tempo. A sabedoria já disse, só o tempo. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Estupefata por não encontrar o corpo bem amado, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos num suave transporte de afeto, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus se afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que está nos céus. Então, pessoal, a gente sabe aqui que Jesus, ele esteve entre os seus discípulos por mais de 40 dias. Não só os discípulos, como muitas outras pessoas puderam vê-lo em corpo espiritual. Então, muitas pessoas, assim, muitos estudiosos colocam que foi materializado, né? O perispírito de Jesus foi materializado a tal forma que pudesse ser tocado, porque Tomé toca, né? Então, aqui, Maria não podia tocá-lo ainda, não porque ele não havia ido até o Pai, não é uma explicação, é porque ele ainda não poderia ser tocado por conta do seu perispírito não estar denso o suficiente para que isso ocorresse por conta da doação dos fluidos para que a materialização, né, pudesse ser, vamos dizer, efetivada. Que Kardec não fala em materialização, Kardec fala em aparição tangível. Então, a aparição primeira de Jesus não foi uma aparição tangível, por isso que Maria não pôde tocá-lo. Após, quando os discípulos, que havia mais fluidos, né? Mais ectoplasma a ser doados, porque tinha mais de um, a aparição pôde ser tangível. Então, essa é uma das explicações sobre, né? O porquê que Maria não pôde tocá-lo, porque era uma aparição não tangível. Vamos lá, pessoal. A gente quer explicar tanta coisa, né? Mas basta a gente crer, como Jesus disse para Tomé, né? Feliz daquele que crê sem precisar ver. Vamos lá. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre num transbordamento de lágrimas, inexcedível ventura.
Era a promessa que Jesus se cumpria, a realidade da ressurreição. Era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairara uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida, reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo, outros ouvidos lhe escutaram. A voz dulçurosa, persuasiva, com que nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. À luz da ressurreição, por meio da fé ardente e de ardente amor, Maria Madalena havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Então vamos ver um pouco aqui de Madalena, né? De Maria de Magdala, de Madalena, na época de Jesus. Por que que ela foi uma figura tão importante na ressurreição? Primeiro, porque ela era mulher e que a mulher sofria, como sofre até hoje, né? Madalena era pecadora. Madalena era uma pecadora redimida. Madalena foi liberta dos seus obsessores. Jesus a libertou dos seus demônios, que me parece eram 7 demônios. Então, vejam só, nós estamos na situação de inferioridade, muitas vezes, né? Não na nossa condição sexual, mas numa condição de inferioridade, por termos desafios e aprendizados, estarmos em pecados. Mas nós buscamos ao Mestre, somos curados, somos redimidos das nossas faltas, da mesma forma que Madalena. Madalena, ela era uma pecadora, tida como pecadora, né? Porque ela era uma mulher culta, educada, lia, escrevia, falava outras línguas. Ela falava o romano, ela se comunicava com os romanos, né? Quantos de nós não somos Madalenas em busca de Jesus? Em busca de alguém que nos cure, que nos ajude, que nos ouça, que tire de nós os nossos demônios. Somos Madalenas. Mas um dia Madalena se redimiu. Um dia Madalena foi curada pelo Mestre. Um dia Madalena passou a amar verdadeiramente o Mestre. E o Mestre surge para ela em primeiro lugar. Um dia o Mestre surgirá para nós. Um dia o Mestre conseguirá deixar, né? Se deixarmos, um dia o Mestre curará as nossas feridas, os nossos demônios. Da mesma forma que fez a Madalena, que é um exemplo para nós, e que continuou a tarefa do Messias, não só pregando, como lavando feridas, curando os leprosos da época, que eram chamados de leprosos, auxiliando com o seu amor em louvor ao Mestre a todas as criaturas. É um exemplo para nós. Que saída, né, de uma condição extremamente humilhada, extremamente discriminada, é a primeira que vê o Mestre. É a primeira que chega a ele e que ele se apresenta. Então, nós precisamos
analisar alguns acontecimentos históricos dos evangelhos e nos colocarmos muitas vezes no lugar dos personagens e nos identificarmos com eles também, para que a gente entenda que Jesus está aí para todos nós, independentes da nossa condição. Jesus está aí falando, mas precisamos ouvi-lo. Vamos terminar? É por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param a pena, assombrados, ante a fé profunda dos primeiros discípulos, que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus. Perguntam espantados, como Ernest Renan, que é um historiador e um filósofo francês, numa das suas obras: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Então, nós podemos responder a esse historiador, filósofo francês, da seguinte forma: quando nós nos colocarmos na condição de sermos curados, como Madalena o fez. Quando nós abandonarmos o madeiro da queixa, da dor, do sofrimento, para que esse madeiro seja ocupado com coisas mais úteis, esse madeiro do nosso coração, essa pedra que nós temos em nosso coração, não é? Então, nós sim, vamos ouvir Jesus, vamos ver Jesus, vamos tocar Jesus, quando estivermos na mesma condição que Madalena. Caríssimos, gratidão imensa por terem estado comigo em mais esse estudo, e vamos juntos rogar ao Pai que possamos sempre ouvir a Jesus, ver a Jesus, seguir os seus ensinos e, se possível, levar seus ensinos a todos aqueles que necessitam. E uma das formas é divulgar o nosso canal Servir e Amar. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz de Deus.